Queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, né? Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, o que é uma verdadeira adoração? Adorar é só cantar, adorar é só louvar, adorar é só levantar as mãos, são atos culticos. O que é uma verdadeira adoração? Essas perguntas vão estar agora nesta lição, mas eu te convido a fazer lá a sua inscrição, dar um like, comentar e depois conhecer a Escola Teológica Dalet, que temos cursos bons para vocês. Mas vamos para o que interessa, a lição de número 3. Já estamos quase fechando um mês já de lição, hein? A verdadeira adoração. O texto em classe está em João, capítulo 4, versículo 5 ao 7, versículo 9 e 10, faltou uma vírgulazinha ali, versículo 19 ao 24. Palavras-chave, só coloquei duas: Jesus e adoração. Introdução. A adoração a Deus perpassa os séculos, desde o Jardim do Éden até os nossos dias. É preciso manter uma verdadeira adoração. Esse ato sagrado é revestido de muito significado e um deles é adorar a Deus servindo e servindo também a igreja. E nesse ponto, que vemos todo o diferencial da adoração, quando estamos dispostos a servir não apenas quem não vemos, mas a todos os que vemos, tanto os de dentro como os de fora. Então aqui, na introdução, eu já estou dando aí uma das respostas a perguntas, às perguntas que eu fiz. A adoração, aí quando eu me remeto, quando eu faço um retorno ao Éden, porque o ato de adorar ali no Jardim do Éden é um ato de servir como sacerdote. O cuidar da terra, o zelar pela terra, na época ali de Adão e de sua esposa, significa isso aí, simboliza isso. O ato de servir, de adorar a Deus como serviço. E aí, isso deveria perpassar por toda a história da humanidade, mas infelizmente o homem cometeu aí o seu erro. Então, que nós venhamos, que a gente possa chegar a este nível de servir a Deus, de adorar a Deus com os nossos serviços, com a nossa devoção, e não somente a Ele que nós não vemos, mas principalmente a quem vemos, porque quando fazemos para um desses pequeninos, fazemos ao próprio Pai. Então vamos ficar atento a isso aí. Primeira grande sessão, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, registrada em João 4, começa com uma afirmação significativa: e era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era apenas geográfica, mas, sobretudo, espiritual e missionária. Embora os judeus evitassem a região de Samaria por conta de conflitos históricos e preconceitos, Jesus escolheu deliberadamente esse caminho. Ele rompe com as barreiras sociais, religiosas e étnicas, mostrando que o evangelho é inclusivo e alcança todos sem distinção. Então, quero fazer aqui uns adendos. Samaria é uma cidade do Reino Norte que ela é construída antes da Síria, já tinha lá uma pessoa que construiu antes do Império Assírio tomar, aí a Síria faz aquela mistura, sabe? A Síria vem, quando domina, ela faz aquela mistura em 722 antes de Cristo, que primeiro cai o Reino Norte, depois cai o Reino Sul, mas a cidade de Samaria já existia, e depois vem toda aquela miscigenação na cidade. Depois a gente percebe que o papel de Jesus não é apenas geográfico, porque o texto vai trazer uma nota explicativa, é necessário passar por Samaria, ou seja, Jesus precisa quebrar alguns tabus ali, inclusive o do sexismo.
Sexismo porque ele vai se encontrar com aquela mulher e vai se encontrar sozinho. O evangelho inclusivo é a ideia de que o amor de Deus salva, inclui, mas ele exige uma transformação de quem se aproxima ou de quem aceita o evangelho. O evangelho vai mostrar que o pecado não deve mais fazer parte da vida daquele que está sendo incluído no evangelho de Cristo. Não é um evangelho de amor sem limite ou amor sem fronteiras, amor sem qualquer questões éticas. É preciso, sim, ter uma inclusão, mas uma inclusão voltada por um amor sagrado, um amor santo, que vai fazer com que as pessoas consigam distinguir o que é santo e o que é profano. Ao se dirigir àquela mulher, Jesus demonstra que a compaixão deve superar o preconceito e que o amor de Deus está disponível até mesmo aos que são desprezados pela sociedade. Para um judeu, uma mulher samaritana, ela é a vida inteira uma pessoa que está impura. Ou seja, na atualidade, aquilo que a mulher tem todo mês, que a gente chama de regras, né? As suas regras mensais. Então, para um judeu daquela época, uma mulher samaritana ficava nas suas regras, ou seja, impura para toda a vida. Ela jamais seria uma pessoa purificada, porque a mulher judia passava pelo seu período de regras, fazia o seu sacrifício e entrava na purificação. Enquanto nas regras impuras, depois da regra oferecia o sacrifício e purificação. A mulher samaritana jamais. Jesus quebra esse tabu, porque como um judeu vai se aproximar de uma pessoa impura, inclusive ela fala isso, né? Como é que você, sendo judeu, vai me pedir água? Então, toda essa ideia já tem a ver com essa separação, com toda essa divisão litúrgica, religiosa, sexista e tal. A lição que tiramos desse trecho é dupla. Primeiro, a missão exige sensibilidade à direção divina, mesmo que nos leve a lugares ou situações desconfortáveis. Ou seja, eu aqui evangelizo em baile funk, evangelizo em lugares que tem criminalidade, evangelizo em Cracolândia. São situações, são momentos que para alguns crentes isso é desconfortável, gente. Um crente da sociedade mais alta não vai entrar numa comunidade para evangelizar. Não entram nem em hospitais que deveria fazer, né? Que qualquer cristão, independente do seu status social, independente dele ser rico ou não, ele tinha que fazer missões, ele tem que fazer missões. Então, eu espero que pelo menos ricos façam missões no meio dos ricos. Pelo menos façam missões no meio dos ricos para fazer como Paulo, que não pregou só para os pequenos, mas Deus também importou em levar aos grandes. Então, para quem faz missões, tem que ter essa sensibilidade, porque foi isso que o Espírito Santo fez lá no passado, impedindo deles entrarem em tal cidade, e depois é que eles foram permitidos a entrar nessa cidade. Segundo, que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Então, queridos, uma pessoa que ama a alma, uma pessoa que quer ganhar alma, não pode olhar para a situação, para o cheiro, não pode olhar para a circunstância. Às vezes você vai orar por um morador de rua, ou vai visitar uma pessoa enferma que está com câncer ou com coisa parecida, que o cheiro é insuportável. Você tem que fazer de que não está sentindo nada, sentir apenas ali a graça de Deus, porque todo mundo é atingível, todo mundo é alcançável pela graça de Deus. Então, vamos aprender essas duas perspectivas: sensibilidade e direção divina, e entender que todos estão ao alcance da graça de Deus, independente do seu status social, independente do seu nível cultural, independente da sua religiosidade ou não religiosidade, não importa. O nosso papel é o evangelho. Assim como Cristo
Devemos estar dispostos a passar por Samaria, ou seja, a ir ao encontro dos que o mundo rejeita, pois ali pode estar alguém sedento pela água viva. Eu aprendi uma frase, e até escrevi ela num livro que eu acabei de escrever, e eu digo lá, porque às vezes a gente assiste jornal e às vezes uma pessoa vai presa, o seu crime é tão repugnante que a gente diz, né, bandido bom é bandido morto. E se a gente mudar essa palavra bandido, porque bandido é apenas um pejorativo para falar de alguém que cometeu um pecado. Se a gente tirar a palavra bandido e colocar a palavra pecado, a gente teria que dizer pecador. Bom é pecador morto. Nesse sentido, se pecador bom é pecador morto, todos nós, como pecadores, deveríamos estar mortos. Mas é aí que entra a graça, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, todos devem ter uma chance de arrependimento em Cristo Jesus, mesmo que ele segure a bronca dele lá na cadeia, mesmo que ele fique lá anos e décadas, porque é consequência do seu erro, mas que ele se arrependa verdadeiramente e aceite a Jesus. Todos nós precisamos desta água, que a princípio começa como fonte e depois se transforma em rio, né? Porque todo rio começa de uma fonte lá na cabeceira e vai crescendo e vai descendo e se torna aí um rio que vai desembocar no mar, né, gente? Isso é muito maravilhoso. Segunda subseção, a necessidade do ser humano. No diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, logo fica evidente a necessidade mais profunda do ser humano. A princípio, ela busca apenas água do poço de Jacó, mas Jesus revela uma sede maior, a sede da alma. Eu poderia perguntar a você, mesmo você sendo crente, qual é a sua maior necessidade? Você poderia perguntar isso na sua sala de aula, qual é a sua maior necessidade? Porque quando a gente entende qual é a nossa maior necessidade, nós vamos entender qual é a maior necessidade do ser humano. Porque existem pessoas que elas não conseguem, mesmo sendo crente, elas não conseguem se sensibilizar com o sofrimento alheio porque nunca passaram. Elas não sabem o que é uma necessidade, elas não sabem o que é uma necessidade de uma pessoa se nunca tiverem passado por isso. Então, qual é a nossa maior necessidade? Aqui nessa perspectiva, todos nós entendemos qual é a maior necessidade do homem aqui, porque todos nós tivemos que ter esse encontro com Jesus. Ah, mas eu nasci na igreja. Não importa, um dia você teve que ter um encontro real com Jesus. A princípio, ela busca apenas água, já li isso aqui, ele lhe oferece a água viva, símbolo da vida eterna e da satisfação espiritual que só ele pode dar. A mulher, assim como todos os seres humanos, carrega em seu interior um vazio que não pode ser preenchido por coisas materiais, relacionamentos passageiros ou práticas religiosas formais. É aquele famoso vazio existencial que com drogas, com bebida, com bailes, com festas, com namoridos, com os ficantes, não vai solucionar. A sede dela por sentido, amor e aceitação reflete a realidade de muitos que, embora vivos fisicamente, estão espiritualmente sedentos, mortos em seus pecados e aí sedentos, como sequidão, como vale de ossos secos, sem a graça de Deus. Jesus, ao conduzir a conversa da água natural para a necessidade espiritual, mostra que só ele pode satisfazer o coração humano. Vou fazer outro adendo. Quando a gente vai evangelizar ou quando a gente quer falar de Jesus, a gente já tem que ter estratégia. Olha a estratégia de Jesus. Ele não já chegou falando para ela, ó, tu tem 5 maridos, mas não é teu o que tem agora. Ele não foi, não, ele usou estratégia, ele usou do poço, da água, da circunstância para chegar ao principal. Essa semana eu estava falando numa aula que na minha igreja vários maridos não são crentes e nós fizemos um encontro de casais e eles disseram para a esposa que não iriam, eu visitei cada um. Teve caso que eu vi o esposo assistindo jogo de futebol,
outros assistindo televisão. Eu não cheguei lá, eu vim aqui não. Rapaz, quem é que tá jogando aí? É que time é esse? Tu é isso, tu é aquilo, fui. Aí depois poxa, rapaz, sua esposa tem desejo de estar no encontro de casais, mas poxa, eu queria muito que você fosse. Não ficou um desses maridos não crentes sem ir no encontro de casais na nossa igreja. Então, estratégia, gente. Eu deixei de entrar na casa de uma pessoa que eu conheci desde a infância, morreu com câncer, sofrendo, e não pude entrar porque a família proibiu, porque entrou um crente lá, e esse pessoal muito católico, e ele, em vez de orar pela enferma, disse que Deus tinha revelado que tinha um demônio naquela imagem de Maria, ou naquela santa que estava lá pendurada. Gente, esquece o santo, esquece a imagem, mas a pessoa, o alvo é a pessoa. Se tem demônio ali, se não tem, você ora pela pessoa e Deus vai fazer um milagre. Mas às vezes a falta de sabedoria, a falta de estratégia. Então aprendamos com Jesus, que não foi direto ao ponto, ele se aproveita da situação. Então a gente tem que se aproveitar da situação para depois a gente falar o evangelho. Eu dei aula numa faculdade, Universidade Federal. E aí, gente, eu fiz lá, aproveitei que eu estava dando aula, peguei lá um acróstico da palavra peixe e falei com eles lá. No primeiro século, a igreja era perseguida e eles, para se identificarem, usaram a palavra peixe, que a palavra peixe é irritis no grego. E aí dá para fazer um acróstimo, né? Iesu Christu Riu Teu Soter. Jesus Cristo de Deus Filho Salvador. Falei, não importa, mas falei. A gente tem que ter a estratégia. Até na escola dominical, nós temos que ter estratégia. Essa passagem nos ensina que por trás de cada necessidade aparente existe uma carência mais profunda e que Cristo é a resposta. Ele não apenas conhece nossas necessidades, mas se oferece como a solução definitiva para a sede da alma. Tem gente que tem carência de pai, de mãe, de irmãos, de filho, de avô, de tudo. E aí a oportunidade, ó, da gente entrar nessas necessidades e trazer essas vidas para Jesus. Você já alguma vez fez evangelismo no dia 2 de novembro, que é o dia de finados? Faz o teste. Evangeliza esse ano no dia 2 de novembro. Vai no cemitério, vai lá e faça o evangelismo lá. Você vai ver a necessidade das pessoas. As pessoas chorando porque está ali na perda do seu parente. Você vem, eu posso me aproximar? Eu posso te dar um abraço? Eu sei que você está sofrendo, mas o Espírito Santo é o único que pode te consolar nesse momento. Gente, é uma das coisas mais maravilhosas. Eu já fiz evangelismo assim, vale muito a pena. O lugar da adoração. O lugar da adoração a Deus é um tema importante na Bíblia. No Antigo Testamento, o templo em Jerusalém era considerado o lugar central da adoração a Deus, porque o tabernáculo ele se movia, né? Os samaritanos adoravam no Monte Gerezim, porque não tinha, o templo era só em Jerusalém. No entanto, no Novo Testamento, Jesus ensina que a adoração a Deus não está mais limitada a um lugar específico, mas pode ser feita em espírito e em verdade, como registrado em João 4, 23 e 24. Primeiro, porque a glória de Deus não estava mais no templo, esse templo já era o templo de Herodes, não era mais o templo de Salomão. Em 70 vai ser destruído o templo também de Jerusalém, e Ezequiel vai falar do Icabote, foi-se a glória de Deus. É importante ler os 12 primeiros capítulos de Ezequiel para entender o que Deus faz com aquele templo. O negócio está tão feio que Deus toma Ezequiel em espírito e diz: vem que eu vou te mostrar o que está acontecendo no templo. Aí tinha uma brecha no templo e ele entra por aquela brecha e vê nas paredes pinturas de répteis, de quadrúpedes, de animais impuros, mostrando toda a impureza, todo o pecado que estava dentro do templo. Então, o templo já perdeu o seu significado há muito tempo. Isso significa que a adoração a Deus pode ser feita em qualquer lugar, não apenas em templos ou igrejas, e que o importante é a atitude do coração e do espírito. A resposta de Jesus revoluciona esse debate. Observem que o seu tanque, que o seu carro, que a sua cozinha, que o seu quarto, que a sua sala e o templo da igreja também que a gente frequenta é o lugar propício para adorar
adoração no trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, não importa. Adorar é apenas para aqueles que são verdadeiros adoradores. Deixa claro que a verdadeira adoração não está limitada a um templo, espaço físico, gente, ou uma localização geográfica. A gente já fugiu desse estereótipo, mas sim a atitude sincera do coração. A adoração que agrada a Deus é aquela que parte de um espírito regenerado e que se baseia na verdade do evangelho. Deus não está preocupado com atos cultos, eu vou falar isso mais para frente. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, nos ensina verdades profundas sobre a adoração. Ele revela que a verdadeira adoração vai além de rituais, tradições e locais específicos. Seria o caso dos sacrifícios, aquelas coisas todas. A mulher estava preocupada com o onde adorar, mas Jesus a conduz a refletir sobre como e o quem ou a quem adorar. A adoração, segundo Cristo, não se limita a formas externas ou práticas religiosas vazias, mas deve brotar de um coração sincero e alinhado com a verdade de Deus. Adorar é reconhecer quem Deus é, render-se à sua vontade e viver em comunhão com Ele. É um ato espiritual que envolve reverência, entrega e relacionamento, vivência diária, busca constante, como diz lá Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é em todo tempo, é em todo momento. O adorador não tem hora, não tem circunstância, não tem momento, ele está adorando, ele está bendizendo, ele está triste, mas ele tem a sua esperança em Deus. Então a sua tristeza, ela vai estar aguardando em Deus, e dali sai a esperança, e da esperança sai a adoração. Jesus nos mostra que a adoração verdadeira é, acima de tudo, uma resposta interior e pessoal ao amor e à santidade de Deus. Esse ensino nos desafia a reavaliar nossas práticas religiosas e a buscar uma vida que adore a Deus não apenas com palavras ou cânticos, mas com atitudes e sinceridade. Ninguém engana Deus, gente. Mas é muito triste quando uma pessoa tenta fazer isso com atos que não são atos verdadeiros, que ela quer realmente expressar. Eu acho que uma das horas no culto que a gente mais pode cometer pecados de mentira ou de falsas sensações é na hora da palavra do louvor, na hora de cantar. A gente às vezes está cantando uma coisa que nós não queremos viver e a gente está cantando. Então essa verdadeira adoração, ela é uma resposta de dentro para fora, não é apenas como diz lá a Bíblia, esse povo só me louva de lábios. Então a gente não pode louvar só de lábios, mas de coração, adorar a Deus acima de tudo. Jesus é a verdadeira adoração. Jesus é o modelo perfeito da verdadeira adoração, demonstrando uma conexão profunda com o Pai e vivendo uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus. Só o fato de Jesus obedecer, só o fato de Jesus estar disposto a tudo para o Pai, ao Pai, isso revela o que é realmente um exemplo de adoração. Como lá no início, esse servir a Deus é adoração. Não é servir no sentido de ficar fazendo coisinhas na igreja. Servir mesmo. Servir a Deus no seu viver, no seu dia a dia. Servir as almas, sabe, com amor, com auxílio, com devoção. É isso que Deus se agrada. Ele frequentemente se retirava para orar e se conectar com o Pai, mostrando a importância da comunicação com Deus. É outro caminho da adoração. Além disso, Jesus viveu uma vida de obediência à vontade do Pai, mesmo quando isso significava enfrentar desafios e sofrimentos. Então, esses desafios e sofrimentos são momentos para a gente louvar e adorar. Lembram lá do hino da harpa 126? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em escuridão, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então a gente tem que cantar. Sua vida e ensinamentos nos
inspiram a buscar uma relação mais profunda com Deus e a viver uma vida de adoração sincera com Deus e vivendo de acordo com sua vontade. O que vai reger a nossa adoração com perfeição é a vontade de Deus, é a sua obediência a ela, é a nós estarmos dispostos a viver para Deus e com Ele. A verdadeira adoração passa necessariamente pelo reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo. No diálogo com a mulher samaritana, ele revela sua identidade messiânica de forma clara e direta: eu o sou, eu que falo contigo. Com isso, Jesus deixa claro que a adoração genuína só é possível através dele, pois é ele que revela o Pai e nos reconcilia com Deus. Então, a adoração perfeita tem que passar por Jesus. Gente, eu fico vendo hinos, corinhos, de Jesus, gente. Falam mais em nome de anjo, falam em nome até de espíritos malignos e falam de pessoas, mas não falam de Jesus. As músicas cantadas remetem mais à pessoa, como que se Deus estivesse à mercê da pessoa, ao invés da pessoa adorar a Deus. A hora do louvor, a hora do hino é uma devoção do homem a Deus, mas é como que se o homem tivesse à disposição. A maioria dos hinos são cantados como que se o homem é que tivesse que fazer alguma coisa para Deus e não ao contrário. O louvor tinha que ser o homem se entregando para Deus, se entregando ao Senhor e não ao contrário. Agora, quando a gente faz isso, é uma mão de via dupla. Quando a gente se entrega, Deus também se entrega a nós, porque se deixou conhecer por causa de Jesus Cristo. Eu acho que está faltando a gente rever isso também nos louvores, né? Está faltando a gente fazer isso. Vamos lá? Terceira e última sessão, a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Adoração, segundo as Escrituras, é a expressão da reverência, submissão e amor do ser humano diante do Deus único e verdadeiro. Aqui é o chamar Israel, né? Desde o Antigo Testamento, a adoração está relacionada ao reconhecimento da sabedoria de Deus ou soberania, a obediência à sua vontade e a celebração de sua santidade. Está aí um tripé perfeito aqui: soberania de Deus, obediência a Deus e a sua santidade. Soberania porque ele é todo poderoso, está acima de todas as coisas. Obediência a essa soberania, porque o homem não pode, não deve desafiar a soberania de Deus. E santidade, assim como ele é santo, quem adora deve ser santo. Não se trata apenas de cânticos ou rituais, mas de uma vida inteiramente dedicada a honrar a Deus no testemunho, na vida devocional. No hebraico, o termo comumente traduzido por adorar é shahar, diferente do que está lá na revista, tá, gente? Que significa curvar-se ou prostrar-se em humildade. Já no Novo Testamento, o termo grego proskinel também é dessa forma que faz a transliteração, tá, gente? Tem que colocar um sinalzinho no O final, porque é um ômega. Proskinel, que traz a ideia de prestar homenagem, de lançar aos pés de alguém em sinal de respeito e devoção. Então, daí parte a adoração. Isso revela que a adoração bíblica é, antes de tudo, uma postura interior de humildade, reverência e entrega total. Ela abrange palavras, atitudes e decisões cotidianas. Adorar a Deus, portanto, é viver para agradá-lo, em tudo reconhecendo que Ele é digno de toda honra, glória e louvor. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. As pessoas precisam adorar a Deus, agradecer a Deus pela adoração e pelo serviço que nós oferecemos a Deus. Segunda subseção, estamos quase encerrando. A adoração como ato de rendição a Deus. O verbo proskinel aparece frequentemente no Novo Testamento e é traduzido como adorar.
Etimologicamente ou morfologicamente, ele é formado por duas partes: pros, que é uma preposição que significa em direção a ou voltado para, e knel, que significa beijar. Assim, prosknel traz a ideia literal de beijar em direção a alguém, o que simboliza um gesto de reverência, submissão e profunda honra. No mundo antigo, essa palavra era usada para descrever o ato de alguém prostrar-se diante de um rei ou uma divindade. Lembre-se que na Idade Média se prostrava e beijava a mão do rei, demonstrando respeito e absoluto reconhecimento de autoridade. Então, olha a importância desse verbo prosknel. No contexto bíblico, prosknel é usado para descrever uma adoração que envolve o corpo, a alma e o espírito. Não é apenas uma atitude exterior de se ajoelhar ou se prostrar como diante de um rei ou como alguns fazem diante de pessoas, né? Mas um reflexo de uma disposição interior de reverência, entrega e humildade diante de Deus. Por exemplo, em João 4:24, Jesus afirma que Deus é espírito e importa que os adoram, ou prosknel, o adorem em espírito e em verdade. Aqui ele reforça que a verdadeira adoração não está apenas em gestos físicos, mas em uma postura espiritual, sincera e fundamentada na verdade revelada por Deus. Assim, prosknel não é apenas uma ação ritual ou mecânica, mas uma entrega total de corpo, alma e espírito. Se Deus é espírito, então a gente tem que sair da atmosfera humana, da atmosfera física e entrar nesse mundo celestial e adorar a Deus com toda a nossa força. Gente, é como se aqui a gente remetesse ao primeiro mandamento, com todas as nossas forças, com todo o nosso sentimento, de todo o nosso coração, o homem por completo adorando a Deus na sua completude e recebendo de Deus toda a sua completude e buscando a Deus em toda a sua completude, né, gente? Na teologia bíblica, é uma resposta pessoal e relacional à revelação de quem Deus é, um ato que envolve todo o ser do adorador e o coloca em humildade, rendição e comunhão com o Senhor. Isso é muito profundo. A adoração como ato de Deus, ou como ato de servir a Deus. Na perspectiva bíblica, a adoração não é apenas um momento de culto ou louvor, mas também um ato contínuo de serviço a Deus. O Novo Testamento, além do verbo proskrinel, adorar, reverência, adorar com reverência, utiliza também o verbo latreuo, que significa servir ou prestar culto. A idolatria, né? Especialmente em referência ao serviço sacerdotal. É isso aqui que o homem fazia lá no Jardim do Éden. Essa era a proposta. Esse termo reforça a ideia de que a adoração verdadeira envolve ação prática, obediência e dedicação ao Senhor em todas as áreas da vida. A adoração como ato de serviço a Deus é uma expressão prática da devoção e do amor por Ele, manifestada na vida diária através da obediência aos seus mandamentos e da busca por fazer a sua vontade. Adore servindo. Adore fazendo, adore atuando, adore trabalhando, adore a Deus com sua vida. Isso inclui ações práticas, como ajudar os outros, ser justo e íntegro e usar os dons e talentos para glorificar a Deus. Está trabalhando? Faça para Deus, não para o homem. A motivação para essa adoração vem do amor por Deus e do desejo de agradá-lo.
bem como da gratidão pela salvação e pelas bênçãos recebidas. Está recebendo só um salário? Não reclame, adore, porque é a porta que por enquanto Deus abriu. Pode vir outra, mas adore aí. Se tu for fiel no pouco, tu vai ser fiel no muito. Como resultado, a adoração como serviço a Deus resulta em glória para Ele e pode ser uma bênção para os outros. Pare de murmurar, de reclamar, fale menos. Demonstrando o amor e a compaixão de Deus, agradeça, seja grato, seja feliz. Última subseção, uma experiência interior de adoração. A adoração bíblica, embora possa envolver gestos externos como louvor, oração ou participação em cultos, é essencialmente uma experiência interior. Tem que partir de dentro para fora. Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A palavra verdade, gente, significa que nada é escondido. Nada é escondido. Então a verdade é isso. Eu não escondo nada e não posso esconder nada. Destacando que a adoração autêntica nasce do íntimo do ser humano. É daqui, ó. Porque a boca, às vezes, ela pode nem sempre falar o que o coração está cheio, né? Como a própria Bíblia diz: esse povo me adora só de lábios. Uma experiência interior de adoração é uma conexão profunda e pessoal com Deus, que vai além de rituais externos e envolve o coração e a alma. É uma intimidade com Deus onde se busca conhecer e se relacionar com Ele de forma pessoal, compartilhando pensamentos, sentimentos e desejos. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo e Ele está vendo você nitidamente. Não tem diante de Deus nada que impossa que impeça que Ele te veja, te contemple. Essa experiência é caracterizada pela sinceridade e autenticidade, onde se busca Deus com honestidade e transparência. Pode trazer para paz e alegria, pois se encontra conforto e segurança na presença de Deus. E também pode levar à transformação espiritual, pois se busca conhecer e seguir a vontade de Deus. Isso é adoração. Conclusão: adorar ao Senhor é a melhor forma de se apresentar diante dele. É no espírito e em verdade que está toda a devoção verdadeira do servo de Deus. O próprio salmista diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus nos conhece perfeitamente. Ele não está preocupado com atos culticos, mas ele quer receber-nos por completo. Aqui concluímos mais uma lição. Até a próxima. Deus abençoe. Haris Caerene, um abraço.